Olá, bem-vindos ao curso Crie seu jogo Color Defend. No vídeo anterior, cuidamos das questões do botão de volume. E agora, para fechar essas questões aqui, para fechar todos os botões, vamos cuidar desse, que vai fazer essa tela surgir aqui, e depois clicando nessa tela, em qualquer parte aqui, ele vai sumir. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar esse objeto aqui, que é essa caixinha de texto aqui com as dicas. E aqui do lado, em Instance Variables, vamos adicionar 3 variáveis. A primeira delas, Hint Scale. Ela vai ser um número. A segunda vai ser o Decrease, que é a diminuição. Vocês vão entender por quê. Ela é um boolean. O que é um boolean? É como se fosse um valor sim ou um valor não. Um boolean, ele é verdadeiro quando ele está com o valor 1 ligado, no caso, e ele é falso com o valor 0, ou seja, ele é desligado. É como se fosse um interruptor de luz. Ou ele é ligado ou ele é desligado. Isso é um boolean. E a outra variável é o increase, que é crescimento, que é para crescer, para o objeto da caixa de texto aumentar. O decrease ele vai fazer sumir. Esse increase também é um boolean. Com essas 3 variáveis criadas, agora a gente pode começar a mexer. Aqui no EV Menu, vamos colocar mais um evento do Touch, OnTap Object, que é o Tap Gesture, o botão About, e também vamos copiar essa condição aqui da telinha de dicas do Hint não estar visível. Toda vez que você tocar no botão desse izinho e a tela de dicas não estiver visível, o que vai acontecer? Primeiramente, esse Hint, vamos determinar o ângulo dela para 0. Vamos deixar ele normal, sem nenhuma rotação. E só para testar, vamos colocar também uma ação do Hint, da tela de dicas, Set Visible para Visible. Vamos fazer um teste. Ó, ela não está ativa. Se eu clicar no i, ela já aparece, só que não some. Primeiro vamos cuidar da parte onde a tela aparece. Vamos colocar aqui um evento do sistema de wait de 0,25 segundos. E também vamos fazer o seguinte, para deixar essa tela melhor possível. Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que, quando a tela, você clique no botão de i, a tela comece a aumentar. Isso vai dar um efeito bem legal. Vamos aqui numa ação do objeto Hint, da tela. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu coloquei o nome diferente, de Hint Scale. A gente não vai ver a escala do objeto, a gente vai definir o valor dessa variável para 0,1. Agora sim a gente vai e pega para definir a escala, ou seja, o tamanho do objeto, para self, ou seja, do próprio objeto, ponto Hint Scale, que é o valor que foi armazenado na variável. E também vamos fazer o seguinte. A gente precisa ligar e desligar aquelas 2 variáveis boolean que criamos. Quando a tela estiver crescendo, então a gente tem que desligar a variável que cuida da tela diminuindo. Então vamos no Set Boolean, Decrease, False. Vamos pegar isso daqui e colocar aqui embaixo do ângulo. E agora vamos pegar Set Boolean, o Increase, igual a True.
Vamos pegar esse visible aqui, vamos colocar lá embaixo para ele deixar a tela visível só no final. E vamos adicionar um novo evento para o objeto de hint, que é a tela. Vamos procurar aqui, cadê? Compare width, comparar a largura. Aliás, enquanto a largura for menor ou igual a 420 porque o tamanho de largura desse objeto é 460. Então ele vai até mais ou menos, um pouquinho menos do que esse daqui. Enquanto isso daqui for menor ou igual do que 420, aperta a tecla C para incluir mais uma condição. E is boolean instance variable, ou seja, o increase for verdadeiro, se você apertar a tecla I e para colocar o X, vai mudar para falso. Não é o que a gente quer que enquanto a tela for menor do que esse valor e esse boolean, essa variável esteja ligada, que ela foi ligada aqui, o que vai acontecer? O hint vai setar o valor, vai definir o valor da variável hintScale para self.hintScale, para o valor dela mesma, mais 0.1. Ela vai aumentando. E ao mesmo tempo, mas ela vai aumentando só a variável, ela não vai aumentar ainda a escala, o tamanho. Para fazer isso, a gente escolhe o setScale e atualiza o valor. Self.hintScale. Fazendo isso aqui, se testarmos, vocês repararam que a tela ela começou pequenininha e foi crescendo até esse limite. Só que não dá para fazer mais nada porque não criamos ainda essa opção. Vamos nela. Agora o que precisamos fazer é diminuir essa tela. Vamos fazer, além dela diminuir, ela dá uma leve rotação para o lado. Vamos lá, criar um evento. Touch on tap object, tap gesture. Dessa vez, ao tocar na tela de hint, na tela de dicas, e vamos copiar isso daqui e colar aqui embaixo. E a tela, apertem a tecla I para voltar o valor para verdadeiro. Quando tocar na tela de dicas e ela estiver visível, o que vai acontecer? Primeira coisa é que a gente precisa ligar a variável boolean decrease, que vai cuidar da tela diminuir, e precisamos desligar a que cuida da tela aumentar de tamanho, que é o increase. Ela vai ser falsa. Isso aqui vai só ligar e desligar as variáveis correspondentes. Adicionar mais um evento aqui embaixo, da tela de dicas, do hint. Vamos comparar a largura, compare width. Enquanto a largura for menor ou igual a 5, quando a largura for menor ou igual a 5, quando for bem pequenininha, set visible, vamos tornar essa tela invisível e vamos desligar o decrease, para ela não diminuir mais. Agora vamos fazer de fato ela diminuir e criar aquela leve rotação. Um evento do sistema, every x seconds, o delta time, a cada frame. Vamos apertar a tecla C para criar mais uma condição da tela hint. Comparar o boolean. Se o decrease estiver ligado, aí o que vai acontecer? A tela é o setValue. Vamos definir o valor da variável hintScale para self.hintScale.
hint scale menos 0.1. Nessa parte de baixo, a gente coloca o valor da variável para ser self, o valor que tiver, menos 0.1. Dessa vez vai diminuir. Aí vamos setar, vamos definir a escala da tela como o valor dela mesmo que tiver na variável hint scale, que no caso é esse valor novo. Essa parte é um pouquinho complicada de entender, mas estou tentando da melhor forma possível explicar. A gente está mexendo só com... A gente está guardando um valor numa variável e depois definindo o tamanho da escala como o valor que a gente colocou nessa variável. Aqui agora a gente vai definir o ângulo. É o set angle do objeto hint. Vamos definir ele para self, ou seja, o valor do próprio objeto que tiver no ângulo, mais 10. Ele vai aumentando 10 graus enquanto estiver diminuindo. Bom, fazendo tudo isso, aqui vamos fazer o teste. Aqui a tela crescendo. E se eu clicar em qualquer parte aqui dessa tela, olha o que acontece. Legal, né? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.